Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui para falar sobre o tarô aplicado a tudo aquilo que a gente andou conversando aí nas últimas semanas sobre numerologia. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu gosto sempre de deixar claro para quem não conhece o tarô que o tarô ele é uma ferramenta de autoconhecimento e que a ideia não é trazer adivinhação, não é trazer uma coisa muito mística, mágica, mas entendendo da onde veio o tarô, a gente consegue entender como ele pode nos ajudar. Se a gente pegar todas as cartas do tarô e for estudando como se fosse um livro, a gente vai ter muito conhecimento para aplicar na nossa vida diária. Só que usando ele como cartas, porque ao longo da história do tarô ele foi dividido foi um livro de conhecimentos dividido em cartas, para que não fosse perdido, não fosse destruído, assim como inúmeros escritos e histórias foram perdidas ao longo da história humana mesmo. Esse jogo ficou como se fosse sendo um jogo para que não fosse perdido, e a gente tem hoje formas de aplicar ele como um oráculo, né? Então, hoje eu separei aqui algumas cartas para a gente estudar um pouquinho, rapidamente, falando ainda daquela energia do número 8 que a gente falou nas últimas semanas, mas usando as cartas do tarô para entender. E eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá? Então, se você gosta desse assunto, se você curte entender mais sobre isso, já compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que curtem também. Então, eu separei aqui algumas cartas e antes de explicar cada uma delas, eu vou propor aqui uma brincadeira que não é tão brincadeira assim, para que vocês mentalizem uma coisa que vocês têm aí, uma questão que vocês querem resolver ao longo desse ano de 2024. Então, pode fechar os olhos, relaxar um pouquinho, respira, pensa. E a primeira questão que veio talvez seja essa mesmo que está pulando e que você deva pensar sobre ela, tá? E aí eu vou mostrar as cartas que eu separei aqui. Então, vamos lá. Pensou, respirou com calma, mantenha isso em mente. Então, vamos lá. Para quem está no YouTube, eu vou compartilhar a tela. Para quem está no Instagram, eu vou mostrar aqui. Deixa eu virar a câmera aqui, só um minutinho. Já vou mostrar aqui para quem está no YouTube. Muito bem. Então, nós temos aqui essas 6 cartas, tá? E eu vou pedir para vocês, todas essas cartas, eu vou explicar o significado delas e você pode absorver todas essas informações aí para você, tá? Mas nesse jogo que eu estou fazendo com vocês, nessa brincadeira que não é tão brincadeira, que é séria, vocês podem mentalizar aí, selecionar, né, uma dessas cartas que temos aqui em cima, um, dois, três, quatro, escolhe uma delas, e uma das cartas que nós temos aqui embaixo, A ou B, tá? E aí eu vou abrindo elas e explicando cada uma delas, e aí você vai entender quais são as energias que estão aí em torno dessa questão que você pensou, que você mentalizou ali no início, tá? Então você selecionou 2 cartas, e eu vou explicando todas elas, e presta atenção na que foi a sua. Passando aqui, já virei aqui para quem estava no Instagram, já vou passar aqui as cartinhas viradas para quem está no YouTube, ok? Então, guarda aí qual dessas cartas que foi a de linha de cima que você tinha escolhido e qual que foi a da linha de baixo que você tinha escolhido, tá bom? E vamos lá, vamos entrar na explicação agora. Então, vou voltar a câmera para mim. Voltando a câmera para mim aqui também. Vou mostrando as cartas, então não precisa ficar com dúvidas. Mas se ficar alguma dúvida,
pergunta aqui ou manda depois nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Na linha de cima, eu coloquei todas as cartas que são os arcanos menores de número 8, tá? Todos os arcanos menores de 8, quando aparecem numa jogada, eles trazem muito aquela questão que a gente falou bastante do número 8, da coisa do movimento, das transições, das mudanças, e mudanças muitas vezes profundas, né? Para quem tinha mentalizado, escolhido aí a primeira carta que apareceu, a carta número 1 ali, que é essa daqui, esse aqui é um 8 de paus, tá? Esse 8 de paus, ele é uma carta muito forte no sentido de realmente trazer, aqui já traz o significado para essa questão que você mentalizou também, tá? Aqui traz a necessidade de mudança, mas também de entendimento de que nós estamos realmente numa fase de transição. Então, muitas vezes, quando a gente seleciona essa carta ou aparece ela numa jogada a respeito de uma questão nossa, às vezes a gente está meio sem entender, não está entendendo muito bem as coisas, mas é porque você está realmente num processo de transição. Alguma coisa está realmente saindo de uma etapa e indo para outra. Tanto que em alguns baralhos, o desenho dessa carta são vários pauzinhos, como se estivessem atravessando de um lugar para o outro, tá? Essa carta aqui também pode sugerir viagens longas, também pode sugerir atravessar momentos intensos, né? Então ela traz realmente essa coisa do movimento e da vontade de mudar muito forte. Para quem tinha mentalizado a segunda carta, o 8 de espadas, essa carta aqui, ela mostra que às vezes a gente está com um excesso de coisas mentais. Então, normalmente, quando essa carta aparece, a gente está tendo momentos assim muito turbulentos a nível mental, às vezes até muita paranoia, muito pesadelo, muito sonho esquisito. Então, vai com calma ao interpretar tudo que passa pela tua mente. Aquela velha frase que a mente mente, leva isso a sério e não leve a sério todos os pensamentos que passam por aí. Às vezes você está precisando muito mais aprender a relaxar quando aparece essa carta, do que realmente sair por aí mudando e mexendo tanto. E quando vem essa carta, não quer dizer que você não precise fazer movimentos, mas ela quer dizer que o movimento ele está muito mais num nível mental do que num nível físico. Então você precisa dar um jeito de descansar essa mente, e às vezes o descansar a mente é desligando ela, mas movimentando o corpo para que o corpo gaste essa energia que está só aqui. Então vai distribuir essa energia para o resto do corpo, sabe? Então calma, calma os pensamentos, verifica se não é paranoia, verifica se não está excessivo alguma coisa aqui. Vai com calma. Para quem selecionou a terceira carta, essa carta aqui é o 8 de copas. Ele traz também muito forte essa questão de movimento, mas num nível mais emocional, tá? Então, pode ser que para essa tua questão ou para esse ano você tenha bastantes movimentos emocionais. Até cuidar, assim, porque às vezes a gente está retendo tanto as emoções e essas emoções precisam ter vazão de alguma forma. Imagine, eu sempre que aparece essa carta, eu gosto de falar assim, imaginar aqueles caminhões que carregam líquidos, né? Eles não podem, se eles atingirem uma velocidade muito alta, eles não conseguem frear, porque toda aquela água que está dentro, aquela coisa líquida que está dentro, está na mesma velocidade que ele. Então, a mesma coisa serve quando a gente para e pensa nas nossas emoções, né? Então, não adianta a gente sair fazendo coisas só com os nossos impulsos sem cuidar das nossas emoções, porque chega um ponto que as emoções explodem antes que a gente. Então, aqui, essa carta é um alerta para que a gente cuide das nossas emoções, mas não é tentando reter, tentando prender dentro de um container de emoções. É você aprendendo a lidar com elas, muitas vezes tendo alguma atividade que dê vazão a essas emoções, tá? E
estar atento, se observar, não queira negar o que você sente, mas aceitar. Para quem selecionou a carta número 4, que é o 8 de ouros, essa carta aqui é uma carta muito legal, porque ela fala assim de um reconhecimento a nível financeiro e a nível material, mas assim, pode ser em qualquer área, tá? Pode ser um reconhecimento mesmo que emocional, ou numa relação, ou numa qualquer área da vida, mas em geral vem falando assim de um reconhecimento, de você ter uma retribuição de tudo que você investiu, ou de tudo que você investiu, não só em dinheiro, mas em energia. Então, o seu trabalho sendo reconhecido, você sendo reconhecido por tudo que você doou, por tudo que você fez. Então, é uma carta muito legal que é assim, aquilo que você plantou e cuidou e cultivou por muito tempo começa a dar frutos, começa a ser visto, né? E às vezes pode ser que a gente faz muito, às vezes na vida a gente tem a impressão de que nada é visto. Essa carta mostra esse reconhecimento, né? Essa retribuição. Lembrando que tudo isso aqui que eu estou falando, você pode tirar a lição de todas essas cartas. Mas quem começou desde o comecinho lá, selecionou algumas cartas e está tirando lições específicas ali para as suas questões. Agora, lá na segunda linha, a gente tinha algumas outras duas cartas, né, que também tem relação com o número 8 ali, da numerologia. Para quem selecionou a carta A, né, pensando na sua questão, é a carta da justiça. Essa carta aqui é uma carta muito forte no tarô. As duas da linha de baixo são arcanos maiores, então são grandes aprendizados. A carta da justiça, ela é uma carta que traz o ajustamento em todas as questões. Então, é como se fosse assim, tudo que precisa ser provado, tudo que precisa ser ajustado, vai ser ajustado. Então, pode ser uma carta boa ou ruim. Se você está andando na linha, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas talvez ela pode ser até um indicativo de você realmente se ajustar, fazer os ajustes que você precisa na sua vida. Ela tem aqui a balança que propõe o equilíbrio. Ela tem aqui, então, essa indicação para que você busque o próprio equilíbrio. Tem aqui a espada, que representa também a necessidade, muitas vezes, de cortar aquilo que não nos serve mais, que é um ponto bem importante, porque às vezes para avançar, para resolver algumas coisas na vida, tem coisas que a gente precisa deixar ir. Então, essa carta ela também propõe um olhar amplo a respeito da nossa própria vida, essa capacidade de ter uma visão forte, uma visão que consegue enxergar todas as áreas da vida. Dá para ficar horas falando aqui sobre o significado dessa carta, tá? É, mas vou passar para a próxima aqui, para a gente não ficar aqui, não perder tempo demais. Para quem selecionou a carta B, é a carta Estrela, que é uma carta linda, traz uma conexão aqui com a nossa luz interior, né? E é quase que um alento para a alma quando essa carta aparece, que é como se algo dissesse assim, mesmo quando está difícil, mantenha o seu equilíbrio. Essa carta também traz a questão do equilíbrio, né? De você buscar o teu equilíbrio, mas busca esse equilíbrio porque tem uma luz que te ilumina. Talvez, às vezes, não está fácil de ver, às vezes parece que não está enxergando, mas tem uma luz que te ilumina, que é essa luz dessa estrela. Então, ela é uma carta que traz assim essa noção de alegria, de você cuidar de você, porque tem uma luz maior que te ilumina, traz assim esses bons presságios, né? Até uma sensação assim de estar sendo cuidado, mesmo que você não tenha certeza sobre isso. Assim, é como se tivesse uma energia que cuida de você, que de certa forma te guia. Até gosto de relacionar essa carta com aquela luz que ilumina os descuidados, né? Às vezes a gente está tão relaxado na vida, está tão descuidado e mesmo assim tem tanta sorte, né? Mesmo assim a gente, se for parar para pensar na nossa vida, pelo menos, né, dentro dessa bolha onde
a gente vive, né? Eu acredito que se nos conectamos, estamos nessa bolha. A gente tem tanta sorte. Às vezes a gente não tem noção da sorte que a gente tem de estar vivendo essa vida maravilhosa que a gente vive. Se você for parar para pensar, de verdade, você vai perceber isso. Então essa carta relembra isso. E ela traz essa luz para guiar o caminho. Bom, o tarô é uma ferramenta super linda e super forte para nos despertar, nos iluminar, nos conectar com a nossa alma, nos conectar com o infinito que está dentro da gente e que às vezes a gente não está conseguindo enxergar. Como eu falei, o tarô não é uma mera adivinhação. Aqui, lógico, eu usei cartas específicas relacionadas ao número 8, mas numa jogada de tarô, numa sessão de tarô, é uma sessão profunda de autoconhecimento, aonde você vai, não, adivinhar o futuro, o que, que vai acontecer comigo, não sei o que, fulano. Não, é uma coisa aonde é como se as cartas do tarô fossem um espelho para refletir a tua alma, a tua aura, e como é que está a tua vibração nesse momento. Às vezes tem coisas que estão na sua vibração e você ainda não acessou. E as cartas do tarot deixam isso mais claro. E é por isso que elas servem como guias. E aí você pode decidir se você quer manter essa energia mesmo, ou se você quer alterar a sua energia, ou se você quer intensificar ainda mais isso que está aí dentro de você. Então, o tarot ele serve como essa ferramenta profunda de autoconhecimento. Por isso, numa sessão, a gente pode fazer uma jogada específica para uma questão sua, mas também a gente pode fazer uma jogada bem ampla, que no começo do ano normalmente as pessoas gostam de fazer, ou no aniversário, uma jogada bem ampla que vai mostrar todas as áreas da sua vida nesse ciclo novo que se inicia. E aí a gente pode ir profundo, dedicado realmente nas suas particularidades. Por isso que a sessão é tão interessante. E se você quiser saber mais, fala comigo. E você pode comentar aqui nos comentários: quero uma sessão de tarô. E eu vou te dar um desconto super especial para quem comentar isso nos comentários aqui e marcar a sessão de tarô comigo, online, ok? Então é isso, gente. Espero que essas dicas das cartas de tarô tenham ajudado. Compartilhe com quem você sabe que gosta desse assunto também e com quem pode se beneficiar dessas informações. Gratidão por me acompanhar aqui.